poderá nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém poderá, pois em Jesus somos mais que vencedores. Ele por nós lutará. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém poderá, pois em Jesus somos mais que vencedores. Ele por nós lutará. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Não vou desistir, não vou desistir, nem desanimar. A nossa aliança foi consagrada no altar. Não vou desistir, nem desanimar. A nossa aliança foi consagrada no altar. Eu protejo a minha família, eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, queridos irmãos, queridas irmãs. Uma boa noite para vocês. Eu já tô vendo que tem várias pessoas na nossa live. Hoje nós vamos falar sobre a esperança. Infelizmente, tivemos um probleminha com o casal, mas nós estamos aqui firme para estar nessa live com você hoje, né? E vamos partilhar a vida. Eu e o Itamar, né? Cantando, orando e levando a experiência que nós, eu e Itamar, temos nesses 37 anos de casados, né? É isso aí. E estamos, nós vamos agora começar a nossa oração, nosso momento aqui de partilha. Você que é sócio da Canção Nova, você recebeu esse livrinho na sua de doação da Canção Nova, junto com o seu boleto, né? Para fazer a doação de algo a mais para a Canção Nova. E como eu recebi também, como eu sou sócia, eu vi uma oração muito linda, né? E eu vou pedir mesmo que o Itamar cante uma música do Espírito Santo, e eu quero fazer com você essa oração, que é a oração pela família. Nossas orações são preciosas. Deus destinou os anjos para lhe apresentarem imediatamente o que fazemos. A oração pode salvar uma vida, pode resgatar um lar, reconstruir um casamento arruinado. Desde que a oração seja humilde, confiante, perseverante, tudo se alcança. Quanto maior for a confiança e a esperança, tanto maior serão as graças alcançadas, pois uma grande confiança merece grandes coisas. Por isso, tenhamos essa esperança mesmo, de algo novo
na nossa vida. Vamos pedir que o Espírito Santo passe à frente das nossas limitações, passe à frente de todas as nossas dificuldades e com toda a esperança nesse Espírito Santo, eu convido você que está aí assistindo essa live a pedir mesmo, cantando a presença do Espírito Santo no seu lar neste momento. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor, do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor, do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Doce Espírito Santo, doce, ó doce, doce Espírito Santo, doce Espírito Santo, exemplo eu quero ser da mãe do meu Senhor. Doce, doce Espírito Santo, fazei também de mim morada do Senhor. Como um sacrário vivo, como um sacrário vivo, levando amor, levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Como um sacrário vivo, levando amor, levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Se eu conhecesse, eu nada trocarei. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. E verdadeiramente a gente não troca o Senhor por nada. E orando essa oração linda que veio no livrinho, que veio como doação da Canção Nova para todo sócio Canção Nova. Por isso, você que tem em casa, pegue e leia comigo. Senhor Jesus Cristo, vivendo em família com Maria, tua mãe, e com José, teu pai adotivo, santificasse a família humana. Vive também conosco em nosso lar, e assim formaremos uma pequena igreja, pela vida de fé e oração, amor aos pais e aos irmãos,
união no trabalho, respeito pela santidade do matrimônio e a esperança viva na vida eterna. Tua vida divina alimentada nos sacramentos, especialmente na Eucaristia e na tua palavra, nos anime a fazer o bem a todos, de modo particular aos pobres e necessitados. Em profunda comunhão de vida, nós nos amemos na verdade, perdoando-nos quando necessário, por um amor generoso, sincero e constante. Afasta dos nossos lares, Senhor Jesus, o pecado da infidelidade, o pecado do divórcio, o pecado do aborto, o pecado do egoísmo, o pecado da desunião e da influência do mal e dos seus demônios. Desperta em nossas famílias vocação para o serviço e ministério dos irmãos, especial vocação sacerdotais e religiosas. Que os nossos jovens, conscientes e responsáveis, se preparem dignamente para o santo matrimônio. Senhor Jesus Cristo, dá enfim às nossas famílias coragem na luta, conformidade nos sofrimentos e alegria de caminhar para a casa do Pai. Amém. Doce Espírito Santo, exemplo eu quero ser da mãe do meu Senhor. Doce, doce, doce Espírito Santo, fazei também de mim morada do Senhor. E esse livrinho, Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém impedirá. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém impedirá. Então, eu convido você hoje, né? Hoje quem vai falar um pouco sou eu, né? Não tem tu, vai tu mesmo. Você que me conhece, eu sou a Roberta Itamar. Temos 37 anos de casado. Somos da comunidade Canção Nova, na forma de segundo elo. Tem um casal de filhos, é o Wagner e a Vanessa, né? Estamos há 14 anos, né, na Canção 14 Nova, anos da comunidade. aqui de São Paulo. Isso. Tivemos aí 2 anos em Paulínia, né? Devido a fomos remanejados, mas voltamos. Moramos em São Paulo. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a esperança. Sobre... eu vou dar testemunho daquilo que eu vivi nesses 37 anos, né, amor? De casados. Eu tenho vários milagres na minha família, graças a Deus. Eu tenho... antes de dar o meu testemunho, de falar os milagres que Deus colocou na minha vida, né? Fez acontecer, justamente para testemunhar a minha fé, né? Eu vou ler a palavra, né? Porque a palavra fala mais do que tudo. E depois eu completo com o meu testemunho para vocês. A minha palavra está em Romanos 5, de 1 a 5. Né? De 1 a 5. Se quiser pegar a sua Bíblia, se você quiser pegar a sua Bíblia, é Romanos 5, de 1 a 5. Romanos 5, de 1 a 5. Vou dar um tempinho aí para você pegar a sua Bíblia. Justificação pela fé. Justificado, pois, pela fé, temos a paz com Deus por meio
de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nós gloriamos até nas tribulações, pois sabemos que as tribulações produzem paciência. A paciência produz fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E amém, amém, Senhor. Quem beija a Bíblia, beija a face do Senhor. Se você não sabia, beija a sua. Então, o que eu tenho para falar para vocês é... Eu tenho um casal de filhos, né? O Wagner e a Vanessa. E há uns anos atrás, quando meu filho tinha por volta de 20 anos, né? A fase da adolescência é bem difícil. Você que tem filhos nessa idade, você sabe. Eles não são muito assim de dar satisfação para a mãe quando sai, né? Gostam de ir para balada, gostam de sair. E o meu não foi diferente do seu, não. Realmente o meu deu trabalho mesmo, saía para balada, voltava no outro dia, não dizia onde ia, gostava de beber, né? Era bem danadinho. Eu passei várias noites rezando, pedindo a Nossa Senhora, vai aonde eu não posso estar. Vai e protege meu filho onde ele está. Não sei onde ele está, mãe, mas vai. Então eu passava a noite assim, de manhã cedo. Às vezes ele chegava cedo, às vezes ele não chegava. Chegava só 2 horas da tarde. Foram várias noites, vários anos assim. E um belo dia, né? Ele trabalha à noite, né, na Rede Bandeirante de televisão. Não quero fazer propaganda, mas ele trabalha à noite lá. E ele saiu do serviço, ele foi pra balada e foi trabalhar direto da balada pro serviço. E quando foi às 6 da manhã, ele saiu do serviço para vir para casa. 6 não, 5 da manhã. E o Itamar tinha acordado cedo, que ele ia para a faculdade, que ele fazia teologia. E o Itamar levantou porque ele tinha prova na faculdade, né, bem? É isso aí. E ele foi, o Itamar levantou, acordou e falou, o Wagner não chegou ainda. Eu falei pro Itamar, né? Aí o Itamar, calma, daqui a pouco ele tá aí. O Itamar sempre foi mais calmo que eu, né, bem? Ele falou, daqui a pouco ele tá aí. Eu falei, tá bom. O Itamar foi fazer a prova, que ele entrava às 7 horas da manhã na faculdade para fazer a prova. E o Wagner não chegou. E aí me deu um estralo, assim, né? Coisas de mãe, né? E também de Nossa Senhora. Eu digo que Nossa Senhora sempre me está à frente de tudo que eu realizo. E aí eu falei, eu vou ligar para ele. Eu vou ligar para ele porque já são 6 horas e ele não chegou. Ele costumava chegar quando ele vinha do trabalho cedo, né? Aí eu liguei, né? Às 6 horas da manhã. E alguém atendeu o telefone. Quando eu atendi o telefone, eu falei, alô, quem tá falando? Eu falei assim, é o sargento tal da Polícia Militar do Corpo de Bombeiro de São Paulo. Eu falei, ué, o senhor tá com o celular do meu filho? A senhora é o que desse rapaz? Eu falei, eu sou a mãe dele, né? Aí ele falou assim pra mim, olha, seu filho sofreu um acidente, eu peço que a senhora se encaminhe pro hospital tal. Não, eu quero falar com meu filho. Seu filho não pode falar agora. Meu chão abriu, sabe? Porque eu sempre falei para Deus e para Nossa Senhora, que é minha testemunha, mãe, que o meu filho se converta. Se ele não vir pelo amor, que ele venha pela dor. Eu falava para Nossa Senhora isso, que ele venha pela dor.
Olha, gente, abriu um chão, eu não sabia o que fazer. Aí eu acordei a minha filha que estava dormindo, a Vanessa. Falei, filha, o teu irmão sofreu um acidente, tá indo pro hospital, vamos comigo, me ajuda. Eu sei que nessa hora, eu não sei bem o que eu fiz, eu só botei uma roupa, eu tentava ligar pro Itamar, o Itamar já tinha iniciado a prova, né, e tinha desligado o celular. Tinha desligado o celular, porque tinha iniciado a prova, isso já era umas 6h30, 15 para 7. Não, mais, já era sei lá, eu perdi noção de horário na época, né? Eu ligava para ele, ele não respondia porque ele estava em prova. E eu fui para o hospital com a minha filha. Cheguei lá no hospital, né? Para resumir, o médico falou, olha, seu filho entrou agora na UTI, ele está sendo socorrido, eu peço que a senhora aguarde, mas como que ele está? Eu falei assim, o estado dele é grave, né? Ele ficou preso nas ferragens, o corpo de bombeiro tirou ele das ferragens e ele está na UTI. Mas a senhora aguarda aí que nós vamos fazer os primeiros socorros. A gente tinha acabado de chegar, né? Nós estamos terminando de dar os primeiros socorros e nós vamos pedir para a senhora entrar. Gente, eu não conseguia rezar. Eu misturava o Pai Nosso com a Ave Maria. Aí eu liguei para os meus irmãos de comunidade. Eu liguei para o Ítalo e para o Marabá. Eles vieram me socorrer de prontidão. Aí, enquanto eles estavam vindo para me ajudarem, né? Porque eu não sabia o que fazer, né? Aí eu entrei na UTI, que o médico liberou, eu não conheci meu filho. Não sei se vocês conhecem aquelas bexigas de aniversário que a gente enche de doce dentro. Então, a cabeça do meu filho estava do tamanho daquela bexiga. Enorme, assim, parecendo um balão cheio de doce. E o médico falou, olha, ele está em coma, tá? Nós fizemos tudo o que poderia fazer e ele está nas mãos de Deus. A senhora... Pelo menos 3 dias, né? Ele falou, ele vai ficar pelo menos 3 dias em coma e se a senhora acredita em Deus, a senhora reza. Falei, então vocês já fizeram tudo o que tinha, eu na hora... Né? Se eu já fizeram tudo que tinha que fazer nas suas mãos de médico, se a coisa é com Deus, deixa que com Deus eu me entendo. Eu falei isso na hora do nervoso pro médico, né? Deixa que com Deus eu me entendo. E fui lá pra fora, chorar. Eu misturava Pai Nosso com Ave Maria, pedia a Deus. Aí os meninos chegaram, o Marabá e o Ítalo. O que nós podemos te ajudar, Roberto? Falou, olha, nós precisamos transferir ele, eu não sei como fazer. O Itamar está fazendo prova na faculdade, ele desligou o celular, eu não tenho como avisá-lo, né? Aí o Marabá e o Ítalo que me ajudaram a fazer a transferência do Wagner para o outro hospital, porque ele estava num hospital lá pronto atendimento, no pronto atendimento do hospital, né? Aí conseguiu fazer a transferência, tudo, né? E o médico já tinha dito que ele iria ficar em coma, que ele teve traumatismo craniano, perfurou o pulmão, estourou a preula e... Só, né, bem? Só tudo isso. Só, né? Né? Perfurou o pulmão, estourou a preula e teve traumatismo craniano. Aí eu liguei pro padre Ayrton, né? Eu liguei para vários padres, mas aí eu liguei pro padre, pro padre Ayrton. Aí o padre Ayrton falou, olha, Roberto, eu vou aí pro hospital, mas eu vou celebrar uma missa agora às 6 horas, né? E vou colocar o Wagner no altar. E depois eu vou para ficar um pouquinho com você, rezar por ele, né? E eu creio mesmo que foi um milagre de Deus o que aconteceu, porque o padre Ayrton, todos aqui da minha paróquia Santo Antônio de Pádua, aqui no Jardim Consórcio, em São Paulo, estava na missa, na hora que o padre Ayrton fez a missa, e na hora que ele levantou Jesus, a consagração, ele pediu a Deus, né, pelo filho da Roberta, o Wagner, que estava na UTI. Isso às 6 horas da tarde. Em alta voz, né? Em alta voz, ele falou isso aqui na igrejinha, na capelinha de Santo Antônio. E nessa mesma hora, lá no hospital, na UTI,
a cabeça do meu filho desinchou. Desinchou completamente. Totalmente. E logo depois, isso foi às 6 horas, né? Logo depois, meu filho acordou. Sendo que o médico falou que ele iria, o remédio que eles deram por causa do traumatismo craniano, ele iria ficar em coma no mínimo 3 dias. Ele acordou e se debatia com entubado, né? que ele estava entubado, né? Se debatia e aí os médicos me chamaram e falaram: olha, seu filho está se debatendo muito. A senhora quer que desentube ele? Ele tá bem, os aparelhos estão tudo normais, a gente não tá sabendo o que aconteceu. Eu acho que o médico falou para mim, eu acho que a senhora alcançou um milagre. Eu falei: não, então desentuba meu filho. Olha, eu sei que nesse meio tempo o Itamar chegou, o padre Ayrton chegou e entrou eu já tinha entrado várias vezes na UTI, só que o meu filho não falava ainda. Na hora que o padre... Mesmo depois que desentubou, né? Mesmo depois que desentubou, ele não falava ainda. Mas na hora que o padre Ayrton chegou e entrou, ele viu o padre Ayrton, ele falou assim: eita nós, eu devo estar mal mesmo. Porque o senhor está aqui, porque o padre Ayrton fez catequese de primeira Eucaristia junto com meu filho. Participava do grupo de oração. Participava do grupo de oração, ali tudo. Do padre Marcelo. Isso, aqui na Perpétuo Socorro. Então, na hora que meu filho viu o padre Ayrton, e o padre Ayrton é grandão, né? Fortão. Quem conhece o padre Ayrton sabe, né? Que na hora que ele chega assim, todo mundo vê. Aí o Wagner falou: nossa, eu tô ruim. E eu creio que neste momento meu filho foi totalmente restaurado. E hoje eu posso dizer para vocês, com todas as letras, meu filho mudou da água para o vinho. Meu filho não bebe. Meu filho se vai na padaria, bebe normal, né? Hoje ele tem 35 anos, né? Se ele vai na padaria, ele avisa a gente. Ele é atencioso. Ele ajuda em casa. Então, ele reviveu. Nessa época de epidemia, né? Nessa época de epidemia, ele que fez as compras, ele não deixava a gente sair, o maior zelo conosco. Então, eu tenho para dizer a vocês, tenham esperança, porque e fé na oração, orando sempre, porque a gente alcança a graça. Quem disse que nos dias de hoje nós não temos milagres? Esse é um dos milagres que eu posso garantir para vocês através de exames, através do testemunho dos médicos que estavam lá na UTI. Médicos, hein? Médicos que deram testemunho. Falaram: não, o seu filho foi curado, isso é um milagre. Entendeu? Então eu digo para vocês, espera no Senhor. Tenha sempre fé, esperança, né? E completando tudo isso, a passagem do meu chamado para entrar para a comunidade Canção Nova. Isso foi quando eu nem sabia direito o que era a Canção Nova, né? O Senhor me deu essa passagem e eu quero partilhar com vocês, que é Eclesiástico 2. Quer ler para mim? Porque eu tô emocionada, gente, para falar isso para vocês, porque eu nunca dei esse testemunho para ninguém. É a primeira vez. Não, demos em pequeno grupo. Em pequenos grupos de formação, né? Mas assim, para uma multidão de gente, como eu tô falando hoje, é difícil. Então vamos lá, né? Eclesiástico 2, de 1 a 6. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração, espera com paciência. Mais uma vez a palavra paciência, né?
naquela palavra estava a palavra paciência, na oração paciência e aqui também paciência. Dá ouvido e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infidelidade. Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus e espera com paciência de novo, né? Ou seja, né, sofre as demoras de Deus. Nós temos que ter esperança em Deus, né? Ter esperança, acreditar, ter fé. São tudo sinônimos, né? E paciência, né? Temos que ter paciência e esperar, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor permanece firme. Na humilhação tem o quê? Paciência. Pois é pelo fogo que se experimenta o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo caminho da humilhação. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem teu caminho e espera nele. Conserva o temor a Ele até na velhice. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E essa palavra é a palavra que dá direção na minha vida. Na minha vida, a Roberta já passou por várias provações, mas eu continuo firme na fé do meu Senhor. Fé, esperança e caridade, né? Exatamente. São as virtudes teologais, né, que nós devemos ter. Fé, esperança e caridade, né? E não é fácil, não vou dizer para você que está passando por provação, que está passando por dificuldades mesmo no casamento, que eu já vi várias pessoas pedindo: Roberta, reza pelo meu casamento, reza pela minha família, estou passando dificuldade. Eu digo para você, não desanima, não desanima. Tenha fé, confiança em Deus e se dedica à oração, seja qual oração for. Olha, um livrinho simples que a Canção Nova mandou para todos os sócios, né? Ela mandou, um livrinho de 8 páginas, né? Ela mandou um livrinho que tem uma oração que, se você se dedicar, com certeza, eu digo com certeza, Deus escuta as nossas orações. Então não desanima. Se está tudo desmoronando, como quando o médico falou para mim assim: olha, já fiz tudo que eu podia fazer pelo seu filho, não tem mais nada que eu possa fazer. Eu fui numa confiança tão grande que eu até falei, a minha filha falou: mãe, você falou tão esquisito com o médico, que eu falei: então deixa comigo que com Deus eu me entendo. Mas não é, que a minha fé era tão grande, que Deus estava à frente, e eu tenho certeza que o meu filho dormiu no volante. Ele entrou dentro de uma igreja evangélica, com carro, dentro de uma igreja evangélica. E foram os evangélicos que foram os primeiros a orar pelo meu filho lá, que meu filho ficou preso nas ferragens. Tanto que eu voltei lá na igreja evangélica, eu agradeci o pastor, eu agradeci os irmãos que rezaram pelo meu filho naquele momento que o meu filho estava lá preso nas ferragens. Agradeci a Deus por ter mandado esses anjos, porque são meus irmãos também, né? Mas a minha fé em Nossa Senhora e na Igreja Católica Apostólica Romana, que é a minha igreja, essa daí é inabalável. Por isso eu digo a vocês, não desanima. Pode vir o filho malcriado, filho virar as costas pra gente, porque tem filho que faz isso. Põe seu joelho no chão. Quantas noites eu fiquei sem dormir, rezando? Quantas? Não foram poucas, não. E hoje eu posso dizer para vocês
eu recebi esse milagre de Deus. Eu recebi essa graça de Deus. E esse é um deles. Se eu for falar de todos os testemunhos que eu tenho de graça, de milagre na minha vida, a minha filha teve um cisto no ovário que foi proclamado numa cura. Dá uma resumida. E de repente esse cisto sumiu. Ela ia ser operada, tá? Vou resumir para vocês. Ela tinha um cisto no ovário do tamanho de uma laranja. E o médico falou, ó, temos que operar com comprovante, com exames. Não, mas eu digo, ela não tinha nem 20 anos, né? Ela tinha 18 anos. 15 anos ela tinha. 15 para 16. Nossa, era nova. Ela bem novinha. E aí os médicos falaram, tem que operar, porque esse cisto é muito perigoso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Marcamos a cirurgia, só que nós fomos para uma missa de cura. Lá com o padre Edmilson. Só que era aqui em São Paulo. Ainda, aqui em São Paulo, na 13 de maio. Quando a casa de missão. Nós não éramos missionários ainda. Era de São Paulo, nós estávamos fazendo o caminho, né? Para a comunidade. Para a comunidade, né? Não, a gente estava fazendo. Nem caminho a gente estava fazendo. A gente era amigo da Canção Nova. A gente participava do grupo de amigos da Canção Nova que tem o desejo de entrar para a comunidade. E aí a minha filha, nós fomos nessa missa, ela não estava na missa. A minha filha, não estava. Mas foi proclamado Nós chegamos, inclusive, como você tinha acabado de chegar do hospital com ela, eu cheguei do trabalho, Isso. Aí nós fomos para a missa, que já estava tarde, inclusive. Exato, né? E ela ficou em casa. Iniciando a missa, nós chegamos. E aí o padre Edmilson, né, iniciou a missa. E proclamou a cura de uma pessoa. Durante a homilia, né, depois do evangelho, como sempre, né, ele proclamando as curas e tal, ele falou, ó, eu vou dizer aqui agora de um casal que está aqui presente, que está muito preocupado. E ele nem sabia que ele não conhecia a gente. Não, conhecia. Não, mas não sabia do assunto, né? Ele não sabia que a gente estava lá na missa. Ele não sabia que a gente estava na missa, porque era muita gente. E aí ele proclamou, né, um casal que está aqui hoje, está orando pela sua filha, porque sua filha está com ele até falou, não sei se é um tumor, um cisto. Ah, não, ele falou sim, um cisto do tamanho de um limão. Né? Ele falou isso. Um cisto do tamanho de um limão no ovário. E já está com a cirurgia marcada para essa semana, porque a missa acho que era de terça-feira. E era tão urgente que marcaram a cirurgia para sexta-feira. Negócio assim. Então, antes de fazer esta cirurgia, repitam o exame, porque ela não vai ter mais nada. Ela não vai precisar fazer essa cirurgia. E eu senti assim, né, no coração, né, que era pra gente que estava sendo falado mesmo, né? Mas nós, no momento, não identificamos, não nos proclamamos, né? Falamos, nossa, mas tão assim, de bate-pronto, né? Mas tudo bem, aí escutamos, guardamos para nós no coração. Não comentamos com ninguém. Na hora. E aí na sexta-feira mesmo, antes de fazer a cirurgia, né? Ela fez o exame, né? Não lembro se nós pedimos. Nós pedimos para fazer. Eu falei, doutor, tem como fazer um outro exame para confirmar esse que o senhor fez, que ela tinha feito um ultrassom e no ultrassom tinha dado. Não, o ultrassom tinha dado, né? Aí refizeram o exame, aí refizeram de novo, estava até demorando para dar retorno para nós, né? Aí eles voltaram, né, e falaram, ó, eu não sei o que dizer para vocês. O exame está aqui, ó, com o cisto, e aqui estão os outros que fizeram, repetimos 2, 3 vezes, não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem nada o que fazer mais, né? Então foi mais um milagre de Deus na nossa vida, né? Sim. Não podemos reclamar. E tenho hoje os exames guardados com esse milagre. Um dia, se precisar confirmar, Não, temos mostramos, né? Mostramos uma médica que é amiga nossa da Canção Nova, a doutora Elvira, né? A primeira pessoa que nós falamos foi para ela. Ligamos para ela, falamos, aí mostramos o exame para ela. Falou, nossa, foi milagre mesmo, né? Aí sim nós falamos para o padre Edmilson, falamos para o pessoal da Canção Nova de São Paulo, né?
Então foi mais um milagre realmente na nossa vida, né? Pela intercessão de Nossa Senhora, Nossa né? Senhora. Que sempre pedimos para Nossa Senhora, né? E o tanto que Nossa Senhora se preocupa com os mínimos detalhes, né? Que se eu for parar para contar todos os milagres, tem mais coisa, né, Tem bem? meu que não dá. Tem dele, que ele teve AVC também. Tudo foi milagres que aconteceram na nossa vida e estamos aqui para contar. Outro dia eu falo esse do meu AVC, porque agora não dá tempo mais. Não né? dá. E também tem o milagre que a minha filha, Vanessa, recebeu de Nossa Senhora aos 15 anos. Uma Que festa, como Nossa Senhora se preocupa com as coisas pequenas. Nós não tínhamos condição, vou dar um resumo bem rápido, de fazer uma festa de 15 anos para minha filha. Porque era caro e nós morávamos de aluguel. Na época era normal, fazia-se, né? Era normal fazer, se a filha não fizesse, ela ficaria, né? E ela queria uma festa de 15 anos, sonhava, e ela falava, mãe, não se preocupe, a fé dela era tanta, que ela tinha 14 para 15 anos, ia fazer 15 anos, né? Ela falava, não, mas não se preocupa não, Nossa Senhora de Fátima vai fazer minha festa. Falei, filha, Nossa Senhora de Fátima dá coisa para se preocupar, né? Dá a força pro pai e pra mãe para fazer a festa, né? Não, mãe, ela já falou para mim em sonho que eu vou ter a minha festa de 15 anos. Eu falei, como que ela falou isso? Não, mas filha, papai e mamãe, vamos cá, vamos conversar. Não tem condição de fazer, a gente tá saindo do aluguel. Nós tínhamos acabado de mudar para nossa casa aqui, no cimento rústico, as paredes sem massa corrida, só na massa grossa. A gente não tinha condição mesmo de dar essa festa para ela. Só que Nossa Senhora, como se preocupa com os mínimos detalhes, dá tempo de eu falar rapidinho, 5 minutos? Fala rapidinho. Vou falar rapidinho. Veio uma amiga minha, a Ângela, tá viva ainda, viu, gente? Para dar testemunho, para confirmar tudo que eu falo, viu? Ela veio me visitar para convidar a minha filha para ser uma das daminhas da filha dela, que ia fazer 15 anos. E eu fui. Ela me convidou, Roberta, vamos comigo lá no buffet, eu preciso experimentar os doces, experimentar a comida, aí a gente come junto e passa a tarde lá, vamos? Eu falei, vamos, né? Mas o problema era assim, né? Eu lembro que você comentou, mas nossa, justo agora que minha filha vai fazer 15 anos, ela vai ver você contratando uma festa e eu não posso contratar, mas na docilidade, né? Como a gente ia também para comer um pouquinho de doce, né? Fomos com essa minha amiga nesse buffet, lá no Morumbi, chiquérrimo buffet, viu? Chegando lá, eu fiquei com ela conversando, tratando as coisas mais próprias, que ela estava tratando do contrato, dos doces, das coisas. E Vanessa e a filha dela foram lá pro quintal, para as piscinas, ver as piscinas, ver lá o parque que tinha, né? E daqui a pouco entra um senhor, né, lá no escritório onde a gente estava, falando assim, quem é a mãe da Vanessa? Eu, ai meu Deus, o que a Vanessa fez? O que a Vanessa fez? Eu sou a mãe da Vanessa. Ai meu Deus, ela aprontou alguma coisa? Não, você tem uma filha maravilhosa, falando assim pra mim. Eu falei, ai, obrigada. E apontou pro rapaz lá, que eu não lembro o nome, né? Olha, pode marcar a data do dia 13 pro aniversário 13 de outubro pro aniversário da Vanessa. Eu falei assim, não, moço, eu não tenho... Não, faltava um mês. Né? Faltava um mês pro aniversário da Vanessa. Eu falei, não, moço, eu não tenho condição, agora no momento eu não tô podendo. Ela sabe, eu já conversei com ela. Não, eu vou dar a festa pra sua filha e depois você paga como você quiser. Eu só sei, gente, pra resumir, minha filha teve uma festa de 15 anos. E se não der pra pagar também não tem problema. E se não der pra pagar não tem problema. Ele falou assim pra mim. Mas a sua filha, ela vai ter a festa dela, porque Nossa Senhora, ela veio conversar comigo e a sua filha vai ter a festa. Sabe, até hoje, né, ela tem álbum de fotos, teve 3 vestidos os debutantes foram tudo numa loja só. As 15 meninas e os 15 meninos alugaram as roupas, tudo num lugar só. E ela ganhou os 3 vestidos, para usar 3 vestidos na noite
do aniversário dela. Durante e depois. Antes, durante e depois da meia-noite. Então, Nossa Senhora se preocupa com as pequenas, com grandes e com pequenas coisas. Por isso tenha fé, tenha esperança, porque acontece milagres no dia de hoje. E não são poucos, não. E não é só milagres por doenças, não. Por alegrias também. Nossa Senhora, ela quer nos ver alegre, quer nos ver feliz. Por isso tenha a sua esperança e não desanime. Não desanime, porque a graça e o milagre acontecem. Né, amor? É isso aí. Então, gente, já para complementar, porque falta pouco tempo, senão a gente perde a live também, temos que salvar, né? Hoje, tudo isso, né? A gente, para coroar, hoje nós fazemos memória de São Francisco. São Francisco que luta pela paz, né? Pela humildade, pelos humildes, pela paz, né? Então, e tudo isso que a gente está vivendo, né? Muitas pessoas com o coração apertado, com esse mundo que nós estamos vivendo, com essa pandemia. Então, peça a intercessão dele hoje, a paz de São Francisco, que largou tudo para seguir a Jesus. Por isso, deixe de lado todas as suas preocupações. Faça que nem São Francisco, como diz a música, seja um instrumento de paz. Onde houver ódio, que o leve o amor. Nós vamos cantar, né? Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que o leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que o leve a verdade. Onde houver desespero, que o leve a esperança. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Que esse Mestre mesmo nos mostre o caminho, nos dê a certeza de uma esperança em algo que você não vê, mas que está aqui. Você não vê, você não toca, mas Ele está aqui, no meio de nós. Está a todo momento, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos afazeres. Coloque-se mesmo, né? Como essa pessoa que se despoja de si. E deixe que o Mestre, o Senhor, te conduza. É o que diz a canção, né? Onde houver desespero, que eu leve a esperança, né? Então até nisso o Espírito Santo encaminha, né? Então essa canção de São Francisco
nos leva à esperança, né? Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E eu espero que hoje, mesmo que não teve a Ângela aqui e o Júlio, que eles tiveram um pequeno contratempo, que nós possamos ter passado para vocês um pouquinho da nossa vida, partilhado com você sobre a esperança em Deus, na sua família, esperança no seu esposo, esperança no seu filho, na sua filha, no seu trabalho, porque os humilhados serão exaltados. Pense bem nisso, os humilhados serão exaltados, e aqueles que confiam em Deus o verão, de coração puro verão a Deus. Por isso tenha sempre um coração agradecido, sincero para com Deus. Não esqueça, porque você verá a Deus. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém poderá, pois em Jesus somos mais que vencedores, Ele por nós lutará. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Eu protejo a minha família. Um beijo pra vocês. Beijo, amo vocês. E a gente está aqui firme para proclamar o amor de Deus para as famílias e proteger as nossas famílias. Tchau! Eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra.